Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o Bernardo, da Meu Pequeno Baobá, e hoje a gente está no nosso segundo encontro, segundo de 3 encontros para conversar sobre o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, né? Saberes necessários à prática educativa. E esse é um grupo que vai estar aberto, né, no YouTube. Então, caso esteja vendo esse vídeo depois, sinta-se muito bem-vindo a Meu Pequeno Baobá. Então, né, nesse capítulo, nesse encontro, aliás, quer falar alguma coisa, Leite? Só ia dizer para quem está chegando hoje ou nos encontrando hoje na internet, então eu sou a Lidiane, e como o Bernardo falou, né, esse é o segundo de 3 encontros, e hoje a gente vai, esse livro é dividido em 3 capítulos, né, e nós vamos conversar sobre o capítulo número 2, intitulado Ensinar não é transferir conhecimento, né, então, para quem for chegando, né, sempre lembrar que fiquem à vontade para trazer suas colocações. Quem assistir esse vídeo no nosso canal pode deixar comentários que, na medida do possível, a gente também vai interagindo por lá. Nem sempre a gente vê no dia, mas em algum momento a gente vai ver seu comentário. Isso, exatamente. E é legal isso, né, de que como vários grupos nossos são abertos, depois acaba que a gente vira e mexe, tem alguém que comenta em algum grupo e a gente vai lá e comenta também, e é legal que a discussão pode seguir acontecendo, né? Então, nesse capítulo, já me chamou a atenção ali, logo no início, na página 47, né? Na quarta linha ali, ele coloca assim: saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. E, né, e nessa questão de construção, né, de criar um ambiente e tal, e a criança, né, possa produzir conhecimento, criar conhecimento, enfim, fico pensando isso, de que às vezes a gente fala, inspirado nas pedagogias de Reggio Emilia, a gente fala sobre a questão de que o ambiente, né, o espaço é o terceiro educador. Né, se é o terceiro educador, então se presume que tem, no mínimo, outros 2 educadores, né? O educador 1, o 2 e o terceiro educador seria o espaço. Eu fico pensando assim, na realidade nossa, aqui em Porto Alegre, pelo menos, em que as turmas do jardim é um professor só para 25 crianças. Então, 25 crianças, um adulto. Que ambiente é esse que é o terceiro educador se a gente não tem nenhum segundo educador, né? Então é um pensamento assim de que às vezes a gente ouve essa questão do ambiente, que ele tem que ser planejado, tem que ser pensado, o terceiro educador, tá, mas se ele é o terceiro, quem é o segundo, né? E eu entendo que é assim, é a justificativa, as crianças têm mais autonomia, elas têm mais independência, elas sabem fazer muita coisa já, e eu concordo, mas é exatamente por causa disso, por elas terem autonomia, por elas terem independência, que a gente poderia fazer um trabalho muito melhor, né? Mais estruturado com elas. Porque quando eu e a Lady, a gente participou, né, a gente fez o grupo As Linguagens da Criança, tu via, tinha projetos assim, que as crianças demoravam meses e meses para elaborar ele ia acontecendo aos poucos, mas porque tinha mais um professor, ele poderia pegar um grupo de alunos, sair, fazer a proposta, enfim, tem toda uma dinâmica e uma lógica em cima dessa questão, que se a gente só pensa assim, olha só a Reggio Emilia, olha o que eles conseguem fazer lá, tá, mas quais são as questões concretas que a gente tem ou não tem na nossa escola que vai fazer isso de ser fácil ou difícil? Porque senão eu vejo que é muito fácil o professor se frustrar, pensar, tá, mas eu estou fazendo tudo o que se faz lá, eu estou tentando fazer dentro da minha prática. Mas por que não está dando certo? Né? E às vezes não está dando certo porque esse ambiente não foi pensado, né? E não foi pensado pelo professor, não foi pensado por quem construiu essa escola, né? Não foi pensado por quem legislou a lei que dizia que o mínimo de metragem quadrada é tantos metros, enfim. Então é legal a gente pensar de que isso tá envolvido nisso, né? Por mais que o Paulo Freire não tenha pensado nisso, essa ideia dá para se conversar com ela. E uma última coisa que eu queria falar, e eu já passo para a Lede, é a função do final do parágrafo, né? Inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não de transferir conhecimento. Daí eu lembrei daquela função do nariz, Lede, lembra? Tu comentou um pouquinho semana passada, mas acho que é válida repetir, porque às vezes a gente acha que o nosso papel como professor é chegar e dizer lá a resposta certa, sendo que daqui a pouco é muito mais interessante a gente oportunizar que as crianças possam construir as suas teorias, né, de como o mundo funciona, assim.
Quando tu falou de nariz, eu estava pensando que era sobre limpar nariz, mas agora eu lembrei. É que há um tempo atrás eu ouvi uma fala do Paulo Fock que acaba se tornando um pouco polêmica, né, entre alguns educadores, porque o Paulo compartilhou uma documentação que as alunas estagiárias dele tinham feito numa escola, onde as crianças estavam fazendo uma investigação sobre os cheiros, né, como nós sentimos o cheiro. Aí tinham várias hipóteses. Que tem um homenzinho com um caninho dentro da nossa cabeça, não sei o quê. A gente sente cheiro pelo cabelo. Então quem é careca não sente cheiro. Enfim, as crianças levantaram várias hipóteses. E aí a coordenadora pergunta para o Paulo, tá, em que momento elas vão dizer como se sente o cheiro, né? E aí ele falou, em nenhum momento, porque depois de toda essa investigação que as crianças fizeram, aí a professora chega e diz assim, bom, gente, tudo isso que vocês falaram está errado, porque a verdade é que a gente sente o cheiro por isso, aquilo, aquele outro. Né? Então, existe um momento para isso, né? O Paulo Freire vai falar sempre, né, dessa rigorosidade metódica, mas existe um ponderamento, né? Tipo, a criança ela está construindo hipóteses de mundo, então ela não precisa de uma resposta imediata e absoluta, sendo que ela está construindo uma investigação. E no momento que tu diz que o certo é o teu saber, tu está desqualificando todo aquele processo que as crianças viveram. Né? E fazendo ainda uma fala voltada para esse de que ensinar não é transferir conhecimento, que é o título do capítulo, e trazendo um pouco para a minha realidade, né? Por quê? Porque eu estou vivendo um dilema atualmente, né? O meu filho tem 6 anos e ele está no primeiro ano. E ano que vem ele vai para o segundo ano, né? E o que eu espero? Eu, como mãe, como pedagoga, como professora, que ele viva a escola, que ele tenha oportunidades para brincar. Além dos momentos de teoria, vamos dizer assim, que ele possa viver a escola de uma maneira plena. Mas acontece que a maioria das escolas, inclusive a escola em que ele está, elas dão um valor maior ao conhecimento do livro didático, por exemplo. Né? Então, muitas vezes as crianças deixam de aproveitar uma experiência no pátio e até mesmo de fazer uma atividade do livro didático no pátio, porque elas precisam de concentração para dar conta de toda a bagagem e do percurso que é sugerido no livro didático. Né? Então, eu vivo esse impasse e diz assim, bom, o livro, né, é muito fácil ensinar com um livro didático, né? Qualquer pessoa que saiba ler pode ler ali as instruções e aplicar um exercício, ler um texto, sugerir uma atividade que já vem, inclusive, no final do livro para tu destacar e montar um cesto na Semana da Cultura Afro, por exemplo, tem tudo isso. Né? Mas o que é de fato, né? E aí pego ali no final da página ainda, dessa primeira página, onde ele diz: não posso apenas falar bonito sobre as razões ontológicas, epistemológicas e políticas da teoria. O meu discurso sobre a teoria deve ser o exemplo concreto, prático da teoria. Sua encarnação, ao falar da construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já deve estar envolvido nela, e nela a construção estar envolvendo os alunos. Ou seja, não adianta eu dizer que sou inspirada na abordagem régio, mas todo dia eu mandar as crianças fazerem determinada pose para eu tirar uma foto X para botar na minha documentação pedagógica. Né? Isso não é viver a teoria, né? A teoria ela é perpassada por problemas, por imprevistos, por falta de material, tudo isso faz parte do nosso cotidiano vivido na escola. Né? Então, eu tenho um discurso que é potente e que condiz com a minha realidade. E que quando ele não der certo, eu vou dizer, bom, pensei nessa estratégia, elaborei esse planejamento e ele não funcionou. Ou não chamou a atenção das crianças nesse momento, ou não da maneira que eu ofereci. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a estudar sobre isso e, de novo, insistir, né, nessa razão ideológica, como dizia, né, o Paulo Freire. Sei se quer falar mais alguma coisa sobre isso, ou a gente vai avançando, Bernardo? Ou mais alguém? Não? Tá. Então, só passando ali para a página 49, ainda antes do primeiro subtítulo,
Eu acho interessante destacar o último parágrafo, que é: o clima de pensar certo não tem nada que ver com as fórmulas pré-estabelecidas, mas seria a negação do pensar certo se pretendêssemos forjá-lo na atmosfera da licenciosidade ou do espontaneísmo. Sem rigorosidade metódica, não há pensar certo. Né? E eu acho que isso aqui é muito importante, tem muita gente que fala disso hoje em dia, né? A partir do momento que a escola começou a receber influência, isso não é agora, tá? Isso não é agora com abordagem régio, com filosofia Pickler, não tem nada a ver com isso. Eu tenho colegas que estão na escola há quase 30 anos, né? E aí eu tenho uma professora que sempre diz: quando chegou o construtivismo, ela faz toda uma fala assim, que chega a ser engraçada, ela pensou: meu Deus, e agora? Né? Então, o que aconteceu? Não existia preparação para o professor, assim como não existe hoje. A gente não fez uma caminhada construindo essa ideia, qual é a teoria que tem por trás disso, quais implicações isso vai trazer no meu cotidiano, na minha prática. Simplesmente chega essa ideia para a escola e ela passa a ser aplicada. Né? Então, a gente não tem essa rigorosidade metódica, esse pensar certo, entender o porquê, como acontece muito, eu não sei como é que é a realidade aí para vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul é assim. A criança tem 3 anos para viver o processo de alfabetização e letramento no ensino fundamental, por exemplo. Né? Ela não reprova no primeiro ano, não reprova no segundo e pode vir a reprovar no terceiro ano. Então, o que acontece? Né? No primeiro ano, muitos professores acabam não trabalhando o processo de alfabetização com as crianças, né? No segundo ano, a mesma coisa. Aí ninguém quer ser a professora ou o professor do terceiro ano, porque vai ter que dar conta de todas essas demandas de 3 anos acumuladas. Por quê? Porque se pegou um conceito potente, que era de respeitar o tempo e os processos individuais de cada criança, e se naturalizou isso como: bom, não vamos fazer nada, e lá no terceiro ano ele aprende. Então, vejam essas coisas que vão acontecendo com a escola. Se pega uma coisa potente, não se estuda sobre ela e simplesmente se legaliza ela, né? Se torna lei, se torna ponto e passa a ser exercida na escola. Né? E aí a gente vive esse processo. Eu, por exemplo, ano passado, entrei numa turma de segundo ano, onde as crianças, no mês de maio, que foi quando eu entrei na turma, várias delas não sabiam escrever o seu próprio nome. E isso, para mim, é uma coisa bem preocupante, porque identificar o seu nome, né? Mesmo que elas não soubessem escrever, mas elas não sabiam dizer: esse é o meu nome. Não. Então, o que aconteceu se essas crianças frequentaram a educação infantil na escola, estiveram no primeiro ano e agora estavam no segundo? Né? Então, são questões, sim, para serem pensadas. Não sei se, acho que é primeiro o Bernardo, depois a Luciana. Não, essa questão que tu fala da função do letramento, né, até o terceiro ano, que daí, às vezes, a gente acha que a função de aprender a ler e escrever é uma coisa dada, né, para o ser humano, e não é uma questão que a gente aprende a isso, né, e ao longo do texto, o Paulo Freire coloca na função de que a gente aprende a ler o mundo antes, depois a ler as palavras e tal. Lógico, a criança ela vai aprender a conviver nesse mundo, mas ela está frequentando a escola é para que ela possa ter contato com esse letramento, né, matemático, língua portuguesa e tal, e conversa com lá na página 81, que no segundo parágrafo da página, ele coloca assim, né, a alfabetização, por exemplo, numa área de miséria, só ganha sentido na dimensão humana se, com ela, se realiza uma espécie de psicanálise histórico-político-social de que vai resultando na extrojeção da culpa indevida. E eu notei assim, a função de uma pessoa que é adulta e ela não sabe ler, ela se sente culpada por isso, né? E ela se sente envergonhada por isso. Eu, um adulto, tenho X anos de idade, não sei ler, sendo que várias vezes essa pessoa que não sabe ler é uma pessoa que não pôde ir para a escola porque estava cuidando do irmão, da mãe, do tio, da tia. Enfim, tem um milhão de razões pelas quais essa pessoa pode não, nos motivos, né, dela não saber ler, e ela se sentir culpabilizada significa que a gente, enquanto sistema, não está dando certo, né? De que todo mundo deveria ter esse direito de ler.
E eu não lembro em qual livro, mas tem um livro que ele fala da função da leitura, foi um que a gente já estudou, Leite. É o da leitura e é o poder, né? O poder que a leitura tem, que daí a hora que eles vão, o pessoal vai em algum lugar, vê o peso de X coisa para ganhar dinheiro, e eles não sabem ler aquele número, eles ficam refém daquela pessoa que sabe ler. E a partir do momento que eles começam a entender o que está sendo feito, não, tu está fazendo errado, é mais dinheiro, é menos dinheiro, enfim. Então, de que a leitura nos traz um poder, e se a gente não oferecer isso é para uma pedagogia da pergunta, se a gente não oferecer isso para essas crianças, elas não vão aprender a ler, porque é assim que as coisas são, né? Conversa ali na 48, no finalzinho do penúltimo parágrafo ali. A razão é ideológica e não gramatical, né? Tá falando sobre uma outra questão que eu não lembro qual, mas eu botei assim, de que não é é a cultura que define, não é a natureza, né? O ser humano aprende a ler, escrever e tal, não é porque a gente é ser humano e conversa, é a natureza do ser humano aprender. Não, se fosse isso, todo mundo era só pegar um livro de qualquer idioma e aprender a ler que era resolvido. Não, tem muita questão cultural que está envolvida aí, e infelizmente essa questão dos 3 anos, né, até o terceiro ano, ela é com um ponto de vista, digamos, positivo, né, de quem implementou ela, porém, não nos é oferecido também toda uma dinâmica para ok, vamos então, desde o primeiro ano, desde a educação infantil, a criança tem que ser estimulada. Eu não estou falando que a criança tem que ser alfabetizada na educação infantil, mas, né, se a gente está dizendo que o mundo das letras faz parte do mundo dela, então não tem como a gente negar que também faz parte da criança, né? Então, a gente negar que isso a ela é uma violação, assim, para ela, né? Porque ainda mais na questão das crianças pobres e tal, se não for na escola básica, na educação básica, nos primeiros anos ali que ela tiver esse incentivo, onde vai ser, né? Quanto mais velhas elas forem ficando, mais vai ser assim, já devia ter sabido, já devia saber e tal, mas né, não se instiga mais, já se coloca essa responsabilidade na criança que não tem, não cabe a ela isso, né? Cabe aos adultos, os responsáveis da escola que tratam com ela, né? Luciana? Oi, gente, boa noite. Eu acho que a minha fala complementa um pouco do que a Leide falou, né? Da questão de quando o construtivismo chega, que é uma coisa que tem potência, mas não tem formação. E aí coloca, e é isso. Olha, agora a criança vai ter que aprender e ela por si só aprende sozinha, né? E por um lado, isso é muito verdade. A gente sabe que a criança desenvolve nas relações sociais com o outro, né? Muitas potencialidades, mas para isso ele precisa ser estimulado. Por isso, esse professor precisa dessa formação. E uma outra coisa também, a gente tem, não é ciclos, mas a gente tem aquele tempo. No primeiro ano também não reprova, no segundo também não. E no terceiro, se você não consolidou a alfabetização. Aí eu me pergunto se ao terceiro ano, né, do ensino fundamental, a criança não consolidou essa alfabetização, que trabalho foi feito lá nesse aí? Porque quando a criança, que você me chamou muita atenção, quando falou assim, eu recebi uma turma que no segundo ano não sabia o seu nome. Como uma criança na educação infantil não conhece o seu nome, não consegue entender que para escrever a gente precisa de letra. Mesmo que esse mundo letrado seja só na escola. A criança vê aquilo que a gente chama, que eu já até esqueci o nome, que a gente só lê Coca-Cola, Nescau. E como é que uma criança chega ao final do terceiro ano, entendeu? E não consolida? Como uma criança chega no segundo ano e não sabe o seu nome. E aí a gente... ela botou assim, trabalho no EMEI e a maioria já faz o seu nome sem placa. Então, a minha filha tem 5 anos, não. Ela está dizendo aqui que ela tem 6 anos, agora ela já tem uma menina de 6 anos, entendeu? Ela já escreve o nome dela desde março, com apoio, não, sem apoio nenhum, tá? Desde março, ela escreve sem apoio nenhum. O primeiro nome e o último sobrenome.
Agora, ela já escreve o nome dela completo, sem apoio nenhum. E isso foi uma construção lá atrás, que a gente chama aqui de AI 41, nas crianças de 4 anos. Porque a minha filha também foi uma criança. Ela está aqui, ela é mega fofoqueira. E, assim, ela também foi uma criança que viveu educação infantil na pandemia. E aí, o que aconteceu? Ela trabalhava, né? Quando ela ia para o maternal 2, que ela ia pegar a minha amiga maravilhosa, veio a pandemia. E aí, as coisas foram acontecendo e ela só foi para a escola praticamente 1 ano depois. E aí, com isso, ela foi construindo, não só ela, mas o grupo todo dela, né? Foi construindo e consolidando todas essas questões. E a minha filha estuda numa escola pública, tá? Numa rede pública do Rio de Janeiro. E na escola dela não é obrigado, sabe? Tem essas coisas. Não é. Mas a gente apresenta o nome. Você precisa entender que as coisas são escritas porque você vive no mundo letrado. E esse mundo, e as crianças precisam entender que esse mundo faz parte de você. Uma coisa que me chamou muito, muito atenção é que o tempo inteiro ele diz assim, que a gente é inacabado. Então, sempre a gente tem uma pergunta que gera outra pergunta. Então, a partir do momento que as pessoas entendem, que as pessoas não, né? Que essa formação do professor é no coletivo, é dentro desse ambiente, a gente precisa experimentar coisas fora? Precisa, mas a formação tem que ser ali dentro. E quem é esse formador? Né? Eu penso muito nessas questões. E assim, lá embaixo do 2.2, tem assim, ensinar, 2.2, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. E é isso, é mostrar que a gente existe letra, é mostrar que a gente vive no mundo letrado e a gente precisa do outro para essas relações, né? Aí eu destaquei, né? Gosta de ser gente. Gosta de ser gente, porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, ou seja, nessa questão, nessa construção. Só isso. Luciana, eu vou pegar esse teu gancho, porque eu lembro uma vez, eu não sei se foi num grupo do Baobá, ou foi um grupo da escola em que a gente trabalhava, mas eu lembro que um dia alguém falou assim alguma coisa e me deu um estalo na cabeça de que a função do desenho, né, a garatuja e tal, de que é o início da letra, porque para mim eram dois mundos tão, tipo, existe o mundo do desenho e o mundo da letra, e depois foi tipo, lógico, né, que a gente deixa de ver a letra como letra e passa, quer dizer, deixa de ver a letra como um desenho e passa a ver como letra, mas a letra nada mais é do que um desenho, né, um desenho padronizado. E é engraçado isso, né, ele é padronizado, mas o meu A é diferente do teu, que é diferente da Lediane, que é da Tatiane, e ao mesmo tempo ele tem que ter um pouco em comum para que eu possa ler o texto que qualquer uma de vocês tenha escrito, né? Então, é legal ver quando tem um padrão, mas ao mesmo tempo tem um pouco nosso, né? E é legal isso. Nós estávamos falando na questão da pandemia, né? E sobre letramento. Durante a pandemia, teve famílias que disseram assim, olha só o meu filho, ó, o fulaninho, em 2 semanas em casa já está escrevendo o nome dele, viu? E na escola está lá 1, 2 anos e nunca fez isso, né? Como se fosse uma coisa boa. Ok, a criança fazer o nome dela é uma coisa boa, mas a custo de quê, né? A custo de assim, ó, agora tu vai sentar aqui e isso só vai sair quando tu escrever o teu nome. Tu escreve o teu nome e tu ganha um doce, né? Enfim, né? A criança está escrevendo aquele nome, está copiando aquele desenho, mas será que está fazendo sentido para ela, né? E é uma coisa que a gente ainda está tendo os efeitos, né? Digamos, tanto das famílias, das crianças
que não frequentaram a escola e nem tiveram acesso online, as crianças que tiveram acesso online, enfim, a gente está recebendo na escola essas crianças que sofreram com a pandemia, né? E a gente está aprendendo na marra como lidar com isso, né? Até agora está começando a aparecer artigos científicos falando sobre a questão do impacto e tal e tudo mais, mas a gente está no meio do turbilhão tentando encontrar alguma razão nisso tudo, né? E alguma lógica nisso tudo. Lede? Não, e pegando um gancho de tudo isso que vocês estão falando, inclusive dessa fala do Bernardo sobre o símbolo, já deixo uma dica, acredito que todo mundo conhece o livro O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha, mas eu tenho uma edição favorita. Eu particularmente não gostei da última edição, que mudou a estrutura linguística e até as imagens. Eu acho que uma versão anterior conversava mais e era bem visual, assim, esse processo da construção do símbolo na criança, né, como dizia o Piaget. Mas, ainda falando sobre tudo isso que a gente está conversando, ali na 53, no final do penúltimo parágrafo, ele diz o seguinte: o fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo que não é a de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. E aí é aquela máxima, né? Você já deve ter visto aquele vídeo do Paulo Freire dizendo que a gente não pode perder o nosso lugar na história, que eu não posso simplesmente passar e não deixar a minha marca de alguma maneira. E eu acho que esse nosso trabalho como educadores é a grande oportunidade de deixar, né, a nossa marca, o nosso pensar certo na história dos educandos, né? Afinal, a partir do momento que eu consigo oferecer oportunidades das crianças aprenderem sobre democracia, de aprenderem outras formas de aquisição do conhecimento, sem ser sentado um atrás do outro, enquanto eu escrevo no quadro, eles copiam e repetem, e depois decoram num momento futuro, com certeza eles vão construir aprendizagens mais significativas, né? Então, sempre que eu vejo essa frase, eu gosto de destacar ela. E aí, voltando um pouquinho sobre a nossa fala do inacabamento, né? Eu acho que é justamente essa consciência, né, de que somos seres inacabados que nos permite essa mudança, né? E justamente quando a gente fala, né, as crianças estão num processo de alfabetização, não sei o que, blá, 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 elas estão construindo essa consciência de que, bom, eu sei tudo sobre isso, né? Porque a criança sempre sabe tudo, né? Qualquer coisa que tu perguntar para uma criança, ela vai te responder. Raramente a criança vai dizer eu não sei. Não, ela vai ter uma resposta para aquilo, mesmo que seja uma hipótese. Ela pode dizer eu acho que, mas ela vai te responder. Só que quando a criança começa esse processo de aquisição da linguagem do código escrito, né, essa construção do símbolo, a construção do número, ela começa a se dar conta de que existe uma potência, né, na escrita, né, nesse símbolo que representa o que eu quero falar, o que eu quero marcar e o que eu quero comunicar, né? Então é muito legal dentro da educação infantil, por exemplo, quando a criança começa a fazer desenhos para dar aos seus colegas. Isso é o começo da linguagem escrita, afinal, eu estou deixando a minha marca, o meu símbolo, a minha garatuja, o meu desenho, né? E estou presenteando daqui a pouco o Bernardo, né? Porque eu gosto do Bernardo e eu quero que ele tenha a minha marca com ele, o meu lugar com ele, né? Então, por exemplo, eu que trabalho hoje com a faixa etária 4, eu construí com eles um varal que cada um tem o seu saquinho com que eles identificaram e coloriram, e aí ao longo do dia e da semana, quem quiser deixar uma carta, deixar um desenho, deixar um objeto no saquinho desse colega, então eles têm já essa cultura. Isso já é letramento, né? Eu não estou ensinando eles que B com A dá B e B com E dá B. Não, eu estou ensinando eles que eles podem se comunicar através
das suas estruturas, né? Sempre tem papel disponível, riscante disponível, né? Eu não sento em nenhum momento para dizer para eles como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas estou sempre incentivando, dizer, conhece essa letra? Que letra que tu sabe, né? Então é essa coisa, né? Tem uma criança chamada Emanuel, e ele não sabe escrever o nome dele, mas ele sempre coloca todas as letras do nome Emanuel, porque ele memorizou as letras, mas ele ainda não entendeu a ordem, né? E vai demorar um tempo esse processo. Mas ali ele já está deixando essa marca, esse lugar, né? Então também faz parte desse processo. Bernardo. Essa questão do registro, né? Conversa sobre a questão do que ele coloca, né? Que a gente ia ser um sujeito da história. E eu acho que é legal pensar isso na questão do registro, porque é bem isso, começa na educação infantil, a criança querer desenhar e depois presentear, enfim, e aos poucos entendendo que os riscos, as linhas, elas podem ter formas padronizadas e isso ser lido por outra pessoa e tal. E, por exemplo, se o Paulo Freire fosse um professor e pensasse assim, eu vou ficar aqui me indagando sozinho, não vou nem conversar com meus professores, não vou escrever livro, a gente não ia estar lendo ele hoje, né? E a gente, enquanto professor, a gente tem um ranço, assim, do registro, né? De que, e eu não digo um ranço que é culpa nossa, mas a gente foi ensinado dentro da escola, especialmente, o quanto que o registro é uma coisa negativa, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma aula de história muito boa, que eu nunca tive, né? Mas daqui a pouco eu tive. Daí eu posso adorar a aula de história, mas eu chego na hora da prova, é o registro que vale. Não adianta eu ter conversado um monte durante a aula sobre o assunto e tal, não, é o registro que vale. Então a gente associa a questão do registro como uma coisa negativa, mas o registro tem a possibilidade de a gente fazer história, de a gente começar uma revolução, terminar uma guerra, sei lá, de que a gente está lendo esse livro porque o Paulo Freire sentou e foi fazer esse livro, né? A gente está lendo o registro, então é legal pensar o quanto de história que se faz no registro, e às vezes a gente torna isso no início da vida da criança tão massivo, né? De sentar ali, enfim. Será que faz algum sentido para a criança, sabe? Daqui a pouco, eu sei que esse não é o único motivo, né? Mas daqui a pouco essa raiz de negativa, né, do letramento, daqui a pouco é algo que nos inibe também dos livros depois, né? Eu sei que não é a única coisa, né? Mas daqui a pouco isso também pode ser um fator. Eu achei interessante ali que na 53, né, no último parágrafo, né? Gosto de gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. E eu grifei, né, todo esse parágrafo, mas especialmente essa última frase, que é isso, de que sei que os obstáculos não se eternizam, porque às vezes a gente, eu acho que às vezes as pessoas ouvem a gente falando sobre a educação infantil é ruim por causa disso, isso, como se a gente não gostasse, não, mas é o contrário, a gente justamente está salientando o que pode ser mudado porque a gente gosta dessa área, né? Porque a gente acredita que ela pode vir a mudar, esses obstáculos eles podem vir a acontecer, né? E a hora em que fala sobre a questão da Itália, às vezes se diz assim, né, vocês têm que se acostumar que aqui não é Itália, vocês têm que fazer o que dá para fazer. Tá, ok, a gente vai fazer o que dá para fazer nesse meio tempo, mas não é por causa disso que eu vou ficar quieto e não vou ir atrás de mudanças que possam acontecer, né? Porque não adianta eu, enquanto professor, me instruir, estudar, se a concretude da escola não muda. Então, eu tenho que buscar também para que essa escola possa mudar, porque não adianta eu estudar sobre Reggio Emília e eu chego na minha sala, tem 25 metros quadrados para 20 crianças, né? Que protagonismo é esse que as crianças não conseguem se mexer, que não tem espaço para elas brincarem sozinhas, que não tem espaço para elas se expressarem e tal. É muito triste, né? E mais para frente eu vai falar sobre a função de rebeldia e revolução, mas eu posso falar depois. Pode falar, Leite. E bem-vindo, Daniel. Quero pegar uma fala que está ali no subtítulo 2.6, que é ensinar exige apreensão da realidade,
que no físico é na 67. Aí ele diz o seguinte, na abertura do subtítulo: outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz respeito à sua natureza. Como professor, preciso me mover com clareza na minha prática, preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro do meu próprio desempenho. E aí ele vai falando sobre essa capacidade de lidar com a realidade, né? E aí eu trago um exemplo que pode parecer bobo, mas que tem relação. Ano passado, por exemplo, eu fiz um jogo com as crianças que tinha relação com a imagem, né? Então, eu escolhi imagens reais de animais e o símbolo escrito, né? Que estava trabalhando esse processo de alfabetização e tudo mais. E aí eu escolhi a imagem de uma baleia, né? Uma foto de uma baleia. E aí eu percebi que as crianças da minha turma, elas não sabiam que aquilo era uma baleia. Porque para mim aquele era uma coisa dada, né? Toda criança sabe o que é uma baleia. E aí eles me mostraram que a baleia para eles era aquele desenho, né? Da baleia feliz, com 2 olhinhos e o jatinho de água no topo da cabeça, né? Porque não fazia parte da realidade deles. Primeiro que nós moramos numa cidade que não é litorânea, enfim, né? Não tem esse conceito, né? E também eles não tinham essa cultura, né? Essa imagem não era uma construção cultural para eles. Então, a partir do momento que eu apresentei e aí comecei a explicar para eles, a gente viu outras imagens de baleia, a gente viu desenhos de baleia, aí mostrei para eles que na universidade onde eu estudei tinha um esqueleto de uma baleia, né, que a gente podia visitar, enfim, a gente construiu esse outro saber, essa ampliação do repertório cultural deles. Mas no momento que eu cheguei achando que aquilo era dado com a minha cultura, eu me peguei então de espira. Bom, eu estou tentando fazer uma coisa, mas eu nem conheço ainda o repertório que essas crianças têm. Né? Então, é essa coisa da gente olhar, dar um passo atrás e olhar para poder seguir. E aí eu tive uma experiência muito positiva há muitos anos atrás, no município de Novo Hamburgo, quando eu trabalhei numa outra EMEI, a gente fazia um trabalho que é inspirado no Paulo Freire, que é o de visitar as famílias para fazer a pesquisa socioantropológica, né, de saber aonde a criança mora, como é composta a família dela, como ela se desloca até a escola, enfim, todas essas coisas. E aí, quando eu chegava na escola, então eu me dava conta do, bom, por que essa criança está sempre com sono? Por que essa criança chega e já está perguntando a hora do lanche? Por que essa criança não tem roupa? Né? Por que essa criança é assim? Por que essa criança é assada? Porque tudo tinha a ver com a realidade onde elas estavam inseridas. Era uma comunidade bem carente, né? E cada criança tinha, então, as suas demandas e as suas necessidades. Teve crianças que eu visitei que a casa era de chão de terra. E isso parecia uma coisa muito distante da minha realidade. Mas era a realidade daquelas crianças. Então, não de que adianta eu chegar para essas crianças com uma foto de uma baleia se elas não sabem nem o que é ter um piso dentro da sua própria casa, que não seja de terra. Né? Então, essa consciência de aprender a realidade não é simplesmente dizer, o meu trabalho é baseado na atualidade, na tecnologia, mas que sentido e que relação isso tem de fato com os educandos, né? Outro dia eu até compartilhei com o Bernardo no WhatsApp que sempre que eu tenho a oportunidade eu uso os Chromebooks da escola com os alunos do 5º ano. Por quê? Porque o contato que eles têm com a tecnologia é acessar vídeos, ou, né, nesse sentido, né? Então, o fato de como usar o teclado, né, como escrever um documento, como acessar as coisas, como fazer uma pesquisa, isso é novo para eles. Então, nesse sentido, eu estou ampliando essa capacidade tecnológica deles. Mas por quê? Porque eles já têm o contato com a tecnologia. Acontece que eles não sabem usar as ferramentas. É diferente, né? Então, não se conseguiu me fazer entender, mas acho que é isso. Acho que primeiro é o Bernardo, depois é o Daniel. E esse gancho que tu faz, Ledir, é bem isso, de que eles têm contato com a tecnologia, mas é de uma maneira passiva, né? De que é ver vídeo, e lógico, tem crianças que vão querer também produzir vídeo, que é já pode falar também, mas de que, né, essa criança youtuber, tiktoker,
o quanto de exposição que essa criança está, né, se colocando, enfim, tem um monte de questão, mas enfim, elas estão acostumadas muito mais a consumir conteúdo do que produzir conteúdo. E para produzir, tu tem que, né, entender como que funciona, como se faz um vídeo, como se grava, enfim. Então, tem tudo isso. Outra coisa, eu vi isso de que, eu posso ver se eu acho depois, mas é um vídeo de um filósofo falando sobre isso, de que as interações sociais, né, que tanto a gente quanto o adulto ou a criança tem, obrigam a gente a ler a expressão do outro, o tom que está falando, né, e ter esse bate e volta, né, em comparação com a TV ou o celular, enfim, ele te dá uma informação e aquilo ali, tu não precisa reagir muito a ela, né, tem aqueles vídeos, especialmente para crianças, quantos círculos tem na tela? Dei um tempinho, né, em silêncio, 3, muito bem, a criança pode ter falado 0, 5, não falou nada, lógico, né? Mas essa interação ela não tem em volta, né? A criança vai dizer, não é 3, é 5, enfim, né? Pode substituir em algum momento, mas a gente não pode achar que é isso que vai educar as crianças, né? Mas eu queria falar sobre a função lá da rebeldia, da revolução, que ele fala lá no livro físico, é na 76, logo depois do 2.8, assim. Ele coloca, né, uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes e posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. Eu acho que Paulo Freire é tão bom ler, porque ele tanto tem pelo menos eu gosto, né, ele tem um ar pedagógico, assim, voltado para a escola, mas ele tem um pé dentro da escola e o outro fora, sabe? Que senão, às vezes, a gente só fica assim, dentro da escola, a escola, como se a escola não fizesse parte do mundo, né? E a gente sabe que não é verdade, né? E hoje eu estava pensando vi uma colega minha que não escreve nada na agenda, né? Eu geralmente escrevo, assim, o que a gente fez no dia e tal, e tem um espaço na agenda recados da família. Isso, mudar é difícil, mas é possível. Tem um espaço, né, de recado da família, a questão da rotina dela, comeu e tal, fez xixi, cocô, e embaixo o recado da escola. E o recado da família nunca vem preenchido, no máximo que vem é um bom dia, sendo que a família entende que se a criança vive X na escola, é provável que ela vá levar X para casa. Se ela viu na escola que é importante usar máscara por causa do Covid, pode ser que na hora que ela chega em casa, ela pergunta, mãe, pai, cadê a tua máscara? Que hoje eu vi na escola, tem que usar. Né? E a família consegue ver essa linha, né, da escola para casa. Mas parece que é difícil a família entender que o contrário também acontece, né? Uma criança que daqui a pouco está dormindo pouco, está ficando muito tarde jogando videogame, vendo vídeo, e vai para a escola de manhã, é uma criança que não vai estar no seu melhor, ela vai estar mais berrenta, não vai estar respeitando tanto, porque ela está com sono, né? Então, às vezes, a família não consegue entender de que a mesma criança que está em casa é a criança que está na escola, né? E às vezes fica assim, mas o fulaninho come tão bem em casa, como é que não come bem na escola? Ou ao contrário, né? Come bem na escola, não come bem em casa. Sim, é uma mesma criança, mas ela está posta em diferentes ambientes, com diferentes crianças, diferentes adultos, enfim, né? De que às vezes a gente não consegue dialogar e só acontece o diálogo quando acontece uma coisa ruim. Hoje a criança bateu na outra, então a gente vai falar com a família, né? Esse diálogo, essa troca, ela é pouco estabelecida, o que faz com que a gente seja difícil a gente engajar a própria família em lutar pela gente, né? Durante a pandemia a gente viu muitas famílias falando sobre a questão da importância da educação infantil, importância das escolas estarem abertas e tal. Daí as escolas reabriram, mas cadê essas famílias que estavam tão preocupadas com essas crianças, sabe? Não estão, aparentemente, não estão aí, porque, né, não viam um caráter educativo e revolucionário também. A criança de meses está numa escola de educação infantil. Só via assim, a escola oferece isso, então eu vou lá matricular ela, né? E é tão triste quando a gente vê, assim, de que a escola está tentando fazer uma diferença, mas a família não está colaborando com nada, né? Então, a gente às vezes se sente sozinho na escola. Eu meio que fui para tudo que é canto, mas voltando à função, né, da rebeldia ali, de que a gente tem que, eu acho que, ser rebelde, sabe? De não concordar, e não concordar por não concordar, mas se a gente quer vislumbrar esse lugar melhor, a gente tem que também começar a falar, e começar a se organizar, começar a estudar junto,
para que a gente possa vislumbrar junto uma educação melhor, né? Daniel? Então, pessoal, estava morrendo de saudade de conversar com vocês, não conseguia se reunir, não dava certo o horário, tudo, né? Até que eu saí de uma live agora, eu falei, não, deixa eu perguntar se está funcionando, já vou chegar junto lá para assim, para tentar colaborar, né? Eu fiz aqui 3 anotações, deixa eu abrir elas aqui. Assim, que você tinha falado, eu acho que foi a Leide que tinha falado sobre a gente não ter o contexto, né, que falou sobre a baleia, né, toda essa coisa assim. Eu tinha, até um tempo atrás, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, eu tinha muito essa coisa de querer ditar regra que os pais, eles eram ausentes e eles eram culpados por estarem ausentes, porque eles não colocavam a criança em primeiro plano e toda aquela coisa. Eu gostava de ditar regra, mas eu não via a realidade. Daí teve uma festa lá, acho que de Dia dos Pais, Dia das Crianças, enfim, teve uma festa na escola e a mãe fez uma chamada de vídeo junto com o filho para o pai que estava trabalhando lá numa outra cidade, lá em outro estado, alguma coisa assim. E eu vi um pouco porque eu estava do lado deles ali, e o pai do outro lado da tela chorando, emocionado, porque ele queria estar lá. Ele não estava, não foi porque ele não liga para a criança, não foi porque ele não. Enfim, ele tinha essa obrigação do trabalho, que é uma coisa ali que tem uma carga, vamos dizer, ali que ele não pode, vamos dizer que não vai, enfim, ele é algo que dita a rotina da vida dele, né? Não tem como excluir isso. E depois desse dia eu parei de falar isso, assim, que é pai ausente, que a pessoa é folgado, que não está nem aí, porque eu não sei da realidade de cada um. Pode ser que dentro dos pais ausentes tenha um ou outro que às vezes não queira ir na escola por algum, assim, por algum motivo, vamos dizer que seja fútil. Mas na maioria das vezes não é algo ali que é assim que não tem como você dizer não lá para a empresa. Você diz não 1, 2 vezes, de repente manda você embora. E daí como é que fica, né? Esse daí é um ponto. E daí foi falado sobre o consumidor de conteúdo e o produtor de conteúdo, né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Porque eu estudo essa área também, que é de dependência digital, enfim. É muito mais cômodo a pessoa ficar consumindo, né? A gente até diz assim, quando vai assistir televisão, eu vou colocar o cérebro para descansar. Daí eu vou sentar na televisão e eu quero relaxar, eu quero esquecer, eu quero ver o que os outros fizeram. E assim, mas se você fica nesse lado da internet, a criança fica muito como consumidora de conteúdo, ela fica muito passiva, o tempo vai passando. E ela deixa de fazer outras coisas e ela só fica consumindo. Quem está produzindo, ele está aprendendo ali para produzir alguma coisa, por mais que seja simples, mas ele aprende uma coisa, ele erra, ele faz uma coisa, ele tá vivendo, ele está na vida real ali fazendo, mas ele tem uma câmera ali que está acompanhando. Então, tem aqueles vídeos que é para uns unboxing de assim que é de brinquedo, né, que as crianças adoram ver unboxing, demora assim cerca de meia hora o vídeo, abre a caixa e conta não sei o quê. A criança está passiva ali por horas, por dias e meses, né? E a pessoa que está produzindo conteúdo, ela está surfando numa onda ali que ela descobriu que ela ganha dinheiro com aquilo, ela tem um retorno, né? São várias coisas ali que seria, acho que só uma live para a gente falar sobre isso, né? Então a gente vê assim que é muito mais simples ser consumidor de conteúdo do que produtor. E às vezes é legal falar isso para eles, né? Assim, né? Falar para as crianças, olha, você não quer fazer alguma coisa? Ó, ele fez, mas vamos tentar fazer junto alguma coisa, algum tipo de brincadeira, enfim, né? Alguma coisa assim. E daí foi falado também sobre a gente ver o contexto, né, da casa, né, que foi visto aí que tem uma casa que não tinha piso de cerâmica, era piso, né, de assim que de terra batida. Eu lembro quando eu via as crianças chegavam na escola de olheira, chegavam com sono, dormiam lá, e daí eu comecei a investigar isso. Isso daí já faz cerca de 7 anos, mais ou menos, aí de 6 a 7 anos. E nas pesquisas que eu fiz, lá, tipo de um questionário, né, que eu fiz com as crianças, a maioria ficava usando o celular, isso há 7 anos atrás. Imagine hoje como que está, né? Há 7 anos atrás, elas dormiam com o celular na cara, assim, elas acordavam, o celular estava aqui em cima, aqui que eles dormiam, e às vezes acordava, usava mais um pouco ainda até dormir de novo, ficava tendo aquele pico de sono, né? De repente dormia, acordava. Assim, como que uma criança dessa vai ter energia, né, assim, para estudar, para fazer qualquer outra coisa? É bem difícil, né?
Mas daí eu finalizo com a frase da Lady lá, como é que é? Mudar é difícil, mas é possível, né? Adorei essa frase, já vou colar aqui na minha placa aqui. Eu sou desse time aí, que dá para mudar, é difícil, mas é possível. Mas é isso. Joia. E, Daniel, pegando esse teu gancho, e o que a Lady botou, né? Perfeito. Depois que eu entendi que antes do pai e da mãe existe pessoa, eu também revisitei meus conceitos. A Lady não gosta dos vídeos de unboxing de brinquedo. E é parecido, não, é exatamente a mesma coisa quando o adulto vê, a tour na minha casa nova, tour não sei o quê, eu ganhei, veja a novidade na minha vida. Bem, a gente se coloca nesse lugar e tem um nome específico que é enfim, a gente acha que a hora que quem está vendo a pessoa fazendo um vídeo, a gente conhece ela, né? Eu não lembro, depois eu vou lembrar o nome, mas enfim, a gente não conhece a pessoa, a gente conhece o que ela escolheu colocar no mundo, né? Da mesma forma, a hora que a gente cria o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikTok, enfim, a gente está escolhendo colocar algumas coisas no mundo, né? Então, é uma coisa de se pensar, que é tudo editado, né? Falando em edição, eu lembro que durante a pandemia a gente tinha que fazer os vídeos, né, para enviar para as famílias em propostas da escola, e eu legendava os vídeos. Porque eu queria, né, e achava legal, e caso alguém precisasse, né, e tal, enfim. Daí, às vezes, eram uns vídeos de 2, 3 minutos, que eu, depois que eu olhava, ele pensava, a Bernardo demorou 15 minutos para editar esse vídeo, e eu demorava, tipo, 2, 3 horas para fazer os cortes, para botar a legenda, tudo bonitinho, né? Então, a hora que eu produzi um conteúdo, comecei a me tornar mal bem um produtor de conteúdo, eu entendi, nossa, dá trabalho. Fazer esse videozinho de 15 segundos tem muito tempo, que eu tenho que gravar, arrumar, depois tem que editar, enfim, tem muita questão que está envolvida ali, e a gente só vai saber disso a hora que a gente começar a produzir, né? E a criança é exatamente isso. Se a gente só começar a passar para a criança o que é as coisas prontas, ela vai consumir aquilo ali, é isso mesmo, isso mesmo. E daqui a pouco, ela indo, fazendo o processo dela e descobrir, ia demorar mais tempo, logicamente, mas ia também fazer mais sentido para ela, né? Uma outra coisa que eu queria falar é a questão do ócio. O quanto que a gente, na nossa cidade, a questão do ócio, ela é mal vista, né? De que, por exemplo, isso a gente leu no último livro que a gente fez, foi do A Escola como Ambiente Facilitador do Desenvolvimento Socioemocional. É uma frase inteira o livro. Que daí, o ponto 1 que ela dá no final, assim, de 10 tópicos que ela trabalha e tal, que são importantes, é a função do ócio. E realmente, a gente, enquanto adulto, é difícil ter ócio, enquanto criança é mais difícil ainda, né? Que a criança não se organiza, o adulto vai lá e coloca o celular. E eu comecei a prestar atenção, assim, de que eu não sou obrigado o momento que eu estou lavando a louça, tá ouvindo um podcast, tá ouvindo música. Eu tenho me obrigado a fazer alguns momentos do dia em que eu fico em silêncio, em que não tem nenhum estímulo, porque senão a gente só fica, né, estímulo, e esquece que o ócio também faz bem. E na própria questão de procrastinação, né, se tu larga o teu celular e fica lá 5, 10 minutos sem estímulo, tu naturalmente, entre aspas, né, mas é muito mais provável que tu vá se sentir motivado a fazer uma tarefa que tu não via estímulo antes, porque lógico que ler um livro é muito menos estimulante do que ficar vendo vídeos no YouTube, no TikTok, seja onde for. Então, a gente, enquanto adulto, não sabe lidar com ócio. Eu acho que a gente já não sabia antes da pandemia e só piorou durante a pandemia, que durante a pandemia a gente foi obrigado a ficar em casa e não era ficar em casa de férias, que a gente está de boa, ficar em casa com o medo de sair, com medo de a gente morrer, de um familiar nosso morrer. Então, todo mundo está sofrendo as questões da pandemia, e eu acho que a gente está descobrindo junto com as crianças como que a gente pode sair de uma melhor com isso, né? E o problema é que não tem ninguém para nos ensinar, enquanto professores, por exemplo, né? A gente está aprendendo na marra ali. E a última coisa que eu queria falar é a questão da família, de que eu concordo, sim, de que tem familiares que gostariam de fazer mais parte da vida da criança, porém eu tenho uma visão, infelizmente, pior, assim, de que eu acho que na educação infantil
a maioria das famílias estão assim, ó, a criança vai para a educação infantil para que eu possa ir trabalhar. Porque né, eu e minha colega, a gente sempre coloca na agenda o que a gente fez no dia. Esses dias a gente colocou uma foto da criança, teve famílias que não viram a foto, que não tiraram a foto, daí tem umas que assinaram a agenda e não tiraram a foto, a gente botou, essa foto vocês podem tirar, enfim, né, porque se tem, daí fica assim, pô, eu entendo que a vida de todo mundo é agitada, eu não estou pedindo para tu sentar 2 horas com teu filho e perguntar sobre cada elemento que aconteceu durante o dia, eu estou pedindo para tu abrir a agenda do teu filho. Minha rotina é agitada, tá, ok, a minha também é agitada, mas se fosse uma obrigação do meu trabalho ver a agenda do meu filho, eu veria. Então, tu tem que começar a se preocupar também, sabe? Porque senão as famílias só vão começar a dar valor quando for lá para o ensino médio, quando for para o fundamental. Agora sim foi para a escola, né? Tanto que a escola de educação infantil se chamava pré-escola, né? E tem lugares que ainda se chama pré-escola. Né, eu gostaria de acreditar que eles são interessados, mas eu infelizmente acho que a maioria vê a escola de educação infantil como um depósito de crianças, sabe? E a gente tem que, infelizmente, constantemente estar assim, ó, a criança tem que vir, vocês têm que ver a agenda como um documento, sabe? Enfim, parece que estou negativo, né? Mas não estou, eu estou esperançoso, gente. Lede, acho que não, deixa eu só ver quem é. É a Lede depois o Daniel. Bom, primeiro só retomando um pouco essa questão da tecnologia, porque eu acho assim, na verdade, pedagogia da autonomia tem a ver com tecnologia. Por quê? Porque Paulo Freire mesmo sempre disse que a gente tem que acompanhar a evolução, tem que oferecer os meios, né? A gente não pode parar no tempo. Mas acontece que as ferramentas para compreender esse uso, elas nunca chegaram para a gente, né? Nunca veio aquele suporte, né? E, infelizmente, nós mesmos já somos reféns da tecnologia, né? Outro dia eu vi um vídeo de filosofia, que eu gosto, assim, umas viajadas que às vezes tem, às vezes até demais, mas eu acho legal, que era uma crítica que a gente fala no futuro, né, ter uma dominação de inteligência artificial, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, né, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente decorava o telefone de todo mundo, né, decorava documento, se a gente queria uma foto, a gente tinha que revelar essa foto, né? Então a gente tinha as coisas físicas e construía essa memória. Hoje em dia eu não me preocupo mais em ter que memorizar o número de ninguém, porque eu tenho tudo na minha agenda digital, né? Eu não preciso mais revelar foto, porque eu tenho tudo na minha nuvem. Na verdade, toda a nossa memória, ela já está em poder da tecnologia, né? Então, e é raro, eu não me preocupo mais se eu vou trocar de aparelho, porque eu sei que todos os meus registros vão estar no outro. Basta me conectar de novo, né? E há pouco tempo atrás, não, bom, eu tenho que salvar essas fotos, passar para o computador, porque depois no meu telefone novo não vai ter. Então, e aí a discussão no vídeo era justamente isso, de que a partir do momento que a gente vai perdendo essa memória, essa consciência, alguém está já com a nossa consciência, né? Tanto que alguns jovens, eles acham que se eles não tiverem um perfil na rede social badalada do momento, é como se eles não existissem, né? A gente deixa, então, vejam essa discussão, que daria aí muito pano para manga, né? Mas acho importante a gente falar disso, até falando ali do que o Paulo Freire cita no 2.8, que é o ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, e daí lá no meio da página ele diz, ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Ou seja, para fazer o uso, por exemplo, da tecnologia, eu tenho que ter consciência de que ela sempre vai nos mostrar um lado da moeda, né? Outro dia a gente estava conversando aqui em casa com o Raul, com meu filho, e aí a gente estava explicando para ele que quando eu fui para a escola, por exemplo, eu aprendi que o Brasil foi descoberto por Portugal. Eu aprendi que os negros eram escravos, né? Foi isso que isso estava nos livros de histórias e isso era o correto de ser ensinado, né?
Eu fui alfabetizada em 96, os meus livros de estudos sociais já eram assim, ponto. Isso foi, então, se reformulando, a história vai mudando, as concepções históricas vão mudando, e isso é contado de outras maneiras e chega de outra maneira. Só que hoje em dia a gente tem as tecnologias e as mídias digitais. Então cada canal, cada mídia também tem uma vertente para contar a sua história. Né? Por exemplo, vamos pegar o impasse, não vou entrar na discussão, porque daqui a pouco vai que gera uma polêmica, né? Mas da guerra, né, de Israel. Alguns meios de comunicação vão defender um lado, outros vão defender outros vão falar de terrorismo, outros vão falar de construção política com armamento e tudo mais, enfim, né? Toda essa visão, cada lado continua sendo posto de uma forma, então não tem neutralidade, não tem como eu contar a história de uma maneira neutra, e da mesma maneira não tem como estar dentro da educação e dizer assim, isso não tem nada a ver comigo, isso não me afeta, isso não importa, porque sim, isso tem a ver, isso afeta, e isso é a construção do nosso trabalho enquanto educadores, né? Não quer dizer que eu vou chegar na sala e vou dizer assim para os meus educandos agora, olha pessoal, a partir de hoje eu vou ensinar para você só sobre política de esquerda, né? Porque é isso que eu acredito, é isso que eu defendo e é isso que é o certo. Não é isso. Eu vou apresentar, se couber a mim, eu vou apresentar as vertentes. Claro que, como a gente diz, não tem neutralidade, em algum momento eles vão te perguntar, mas e tu, prof? E tu vai se colocar, mas eu não vou dizer façam isso ou façam aquilo, porque, por exemplo, ano passado, as crianças eram pequenas, a minha turma era segundo ano, mas estava na boca deles sobre eleição, porque era o tema do momento, né? Era tudo que eles falavam, era, tu é Lula, tu é Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei esse gancho e trabalhei com eles um conceito político, que era o plebiscito. Né, porque ao mesmo tempo tinha a história das figurinhas da Copa. Então, vamos fazer um plebiscito na escola para ver se o pessoal está interessado em construir um álbum com todas as turmas. Sim ou não, não sei o quê. Então, eles fizeram as cédulas, fizeram a divulgação, fizeram a contagem, enfim, fizeram todo esse processo de entender o que é um processo democrático. E aí se prepararam. Eu falei assim, vocês querem um álbum, mas daqui a pouco, como a nossa escola, a maioria já são adolescentes, eles não querem aparecer numa foto, num álbum. Daqui a pouco vai ganhar que não quer o álbum. Então, são coisas que vão sendo trabalhadas. E ainda quero voltar mais um pouquinho no subtítulo Ensinar exige alegria e esperança, que ele fala na 73, o seguinte, tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para a minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar meu amor ao mundo e de tê-lo como motivação de minha briga, porque histórico, vivo a história como tempo de possibilidade e não de determinação. E ele fala tudo isso depois de ter feito todo um discurso sobre amor, mas dizer, bom, eu amo o que eu faço com amor, mas eu tenho direito à raiva, eu tenho direito ao não conformismo, e eu tenho direito ao não concordar com assim mesmo, é isso que está dito. E antes de passar para o Daniel, eu só esqueci que, por exemplo, o Raul, há um tempo atrás, assistiu alguns vídeos do, acho que é Lucas Neto, enfim, né? E aí ele falou assim para mim, mãe, mas ele é criança. E daí eu falei assim, como assim ele é criança? Ele não é adulto? Ele falou, não, ele parece adulto, mas ele disse que ele é criança. E eu falei, tá, mas quando tu olha para ele é criança ou ele é adulto? Ele é adulto. E eu, pois é, ele está fazendo um vídeo, um conteúdo para criança, mas ele não é criança. Né? Então, veja como, mesmo o Raul, que é uma criança, que se questiona, que se coloca, bom, esse cara está dizendo que ele é criança, então ele é. Mesmo que quando eu olhe para ele, não seja isso que eu vejo. E aí eu lembrei de quando eu era criança, que eu nunca me dei conta, por exemplo, que o Chaves, o Kiko e a Chiquinha eram adultos. Para mim, eles eram crianças. Então, essa coisa de como a imagem, de como a verdade, ela pode sim ser distorcida de acordo com as ferramentas que são usadas para estabelecer aquilo. Então, mais um ponto para pensar no futuro. É o Daniel. Aqui. Eu me perdi aqui nas minhas anotações que vocês vão falando, eu vou
eu vou lembrando de alguma coisa aqui. Deixa eu só terminar aqui. Idade das crianças. Então, eu não sei se vocês falaram no começo da live, não sei se vocês tocaram nesse assunto, né, que eu cheguei atrasado, mas um caso assim que me deixou assim, muito mal, né, até agora assim, eu me pego pensando nisso, é aquele caso, não sei se vocês ficaram sabendo, né, assim, que foi aqui no estado de São Paulo, parece. Aquela criancinha de 2 anos que foi esquecida dentro de uma van. E foi um dos dias mais quentes que teve aqui, então, sem comentários. Mas a gente vê, assim, que a criança de 2 anos, ela estava extremamente frágil, porque ela ficou sozinha, ela ficou trancada lá dentro, acho que ela estava com cinto de segurança, ela não conseguiu soltar o cinto e não conseguia, acho que descer do banco, nem, assim, nem muito menos abrir a porta da van, quer dizer, ela estava totalmente entregue ali, né? Agora imagine a gente fazer um paralelo isso aos pais que largam um celular que é algo extremamente tóxico já na mão de uma criança dessa idade que não tem ideia nenhuma, ela não tem ideia de nada, ela está totalmente entregue naquele dispositivo e os pais veem ali, ela só está assistindo desenho, mas não é só desenho, é às vezes adulto que ela acha que é uma criança e às vezes vai ter uma brincadeira de conotação sexual e a criança não entende e ela vai ficar sempre assim naquele mundo achando que aquilo é real e na verdade tem um monte de malícias em volta. Eu até costumo dizer que o desenho do Shrek, ele é um desenho que as crianças gostam e os adultos também, mas cada um assiste o desenho de uma maneira, porque ele tem muita piada que só os adultos entendem. E as crianças, depois que elas assistem, e elas assim, já estão maiores, já estão às vezes adolescente ou adulto, nossa, não entendi essa brincadeira, agora eu entendi. Né? Isso daí acontece com vários desenhos. Né? Então a gente vê assim que as crianças já com 2 anos, elas ainda são crianças, são extremamente, vamos dizer, bebês, né? Elas são super frágeis e, ao mesmo tempo, os pais esquecem dessa fragilidade em vários momentos do dia, entregando o celular ou deixando elas sozinha em algum ambiente que, assim, que seja perigoso, que tenha uma escada, que tenha alguma coisa que possa abrir, sair da casa, né? Então, esse ponto que eu queria colocar também, né? Que a leitura da idade das crianças, às vezes, alguns pais, eles não têm a real ideia o quão crianças elas são para deixar elas fazerem determinadas coisas. O meu filho, agora com 13 anos, ele ganhou o primeiro celular. Mas ele está com tanta restrição que o celular vai ficar até sem graça, entendeu? E não é para ter graça um celular. Ele é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta para conversa, para se encontrar, né? Ele é uma ferramenta, não vou tirar isso, né, falar que ele não serve para nada. Ele pode usar para um monte de coisa, mas ele não deve ser usado para outros monte de coisas também. E os pais têm que se esforçar um pouquinho para ele ter esse controle, esse cuidado, né? Não vamos falar controle, esse cuidado com o consumo das crianças e adolescentes também, porque, mas 13 anos já é grande, já não é porcaria nenhuma, não é grande, não sabe decidir nada ainda, né? Então, esse é um ponto também que, assim, que deve ser assim, levado a sério. E daí, eu estou com esse livro aqui da Bell Hooks, aqui, e tem um capítulo que ela fala do Paulo Freire, né, que tem uma entrevista lá, que ela conheceu ele e tal, né, e muito interessante. Esse livro aqui é sobre, tipo, transgredir, que é essa questão de você bater de frente com o modelo tradicional de escola e você mostrar que o aluno, né, ele tem esse poder, né, essa voz, que é o que o Paulo Freire muitas vezes fala, né, no livro, o aluno, ele tem essa voz, esse poder na voz para dizer, viu, desse jeito não está legal, desse jeito eu não estou aprendendo, né, desse jeito eu estou me sentindo ofendido, enfim, ele dá esse poder à voz dos alunos, que às vezes é visto meio de forma negativa por um determinado grupo, né? Que vai desvirtuar o aluno, alguma coisa assim, né? Então tem esses dois lados, né? Daí,
falando um pouco de política, né, que você tinha falado sobre política, né, se eu sou de esquerda e de direita, eu lembro quando o Escola Sem Partido estava no auge. Eles até tinham um Twitter, alguma coisa assim, e todo dia um conteúdo pesado, uma coisa assim, de repente veio as eleições de 2018 e a Escola Sem Partido ficou naquela coisa, e de repente um monte de caos acontecendo, um monte de coisa, a Escola Sem Partido ela foi descendo, descendo, e hoje em dia já nem se fala mais nisso. Porque eles viram que não existe essa história de escola sem partido, né? Escola é um lugar que se fala sobre política. Eu lá na faculdade, lá que eu estava dando aula lá para os alunos, e os alunos, eles têm curiosidade de querer saber qual é o viés do professor, né? Vamos perguntar para o professor, alguma coisa. E eu sempre tento me segurar, viu? Deixa que eu falo depois, né? Mas você é de tal linha, tal, né? Eu até falava, mas tentava desconversar também para não dar muito combustível para eles naquele momento que estava tudo aquecido, né? Mas às vezes eu falava alguma coisa, mas o tema é esse, tal, então, e a gente via assim que a escola sem partido, na verdade, não era sem partido, era contra algum partido, vamos dizer, assim, assim era tipo visivelmente contra a esquerda. Então não tem como funcionar isso a longo prazo, nem a médio prazo, né? É uma coisa só ali que vai inflamar aquele discurso, né? E mesmo a política de esquerda, ela vai ter falhas, a de direita também vai ter falhas, a gente percebe uma coisa da outra, e assim vai caminhando, né? O que não tem, assim como fazer, é você excluir totalmente uma linha, né? Assim, salvo exceções, às vezes que tem aqueles extremos ali, né? Que são muito maléficos também, né? Mas eu acho que é uma coisa assim que tem que falar mesmo, né? A escola é um lugar que tem que dar essa voz, tem que ter argumento, né? Eles têm que aprender, né? Argumentar. E daí você tinha falado sobre os pais que eles têm que ver assim que não é como se fosse um favor cuidar da criança, né? Eles têm que ter esse tempo de qualidade que as crianças não precisa ficar 2 horas, né? Ali com a criança, né? Perguntando como que foi a aula, mas ele tem um tempinho do dia, né? E eu costumo dizer assim que deve-se ter um espaço na agenda dos pais ali para conversar com os próprios filhos, porque eles colocam na agenda que tem que pagar uma coisa, que tem que ir fazer uma coisa ou outra, e os filhos parece que a sobra do tempo, se sobrar, resolve, e às vezes acaba passando uma semana e você tinha que resolver um assunto. Eu tenho que ver por que meu filho está demorando para acordar. Mas às vezes demora 2, 3 meses, às vezes passa um ano e você não conseguiu nem conversar com ele por que ele está acordando tarde ou por que não gosta de determinada comida, né? Assim, conversar sobre alimentação, sobre qualquer coisa. Então, né, tem que colocar um espaço na agenda, né? Tem que conversar com o meu filho mais velho, tem que conversar com o meu caçula, né? Colocar pontos ali para você estar agendando, senão acaba passando o tempo e a pessoa cheia de tarefa, ela acaba esquecendo, né? Mas às vezes de pagar o boleto, ela não vai esquecer, né? De pagar uma coisa, pagar outra. E o peso acaba, né? Você fica sem peso nenhum daí essa questão. Seria isso. Não, eu total concordo, né? E, Daniel, eu fico pensando sobre isso, de que, com base no que é, por exemplo, hoje na escola, hoje a gente começou a confecção de um ovo de dinossauro, né? Que é balão, cola e papel em cima. A gente começou hoje. Se o familiar ficar 5 minutos com a criança e ver, hoje vocês começaram a fazer um ovo, como é que foi? A criança vai falar, né? Porque se o adulto perguntar como é que foi a escola hoje, foi legal. Por que tu fez? Eu brinquei. E é isso, né? Porque a criança ela fez muita coisa, ela gostou e brincou. Mas, né, o adulto pode se utilizar daquilo ali como uma ferramenta, vamos, né, instigar o que está acontecendo para saber, para conversar contigo, né? Mas eu só vou ler o que a Lady botou, que eu botei, né? Botei ali, a Tatiana botou, está fazendo um projeto de leitura, que, né, é enviado o livro para as famílias e às vezes elas devolvem depois, nem leem, né? Eu botei assim, que hoje a gente tira foto para poder, hoje a gente tira foto para poder se esquecer, e antes era para se lembrar, né? E até eu não achei exatamente o mesmo lugar de onde eu vi isso há muito tempo, mas depois eu posso mandar um link que eu encontrei aqui. A Leide falou, né, eu tenho identificado muitos comportamentos sexualizados nas crianças por interferência do acesso às redes sociais,
e a função do Diário de Banana, que tinha o termo boiola, né? E que daí isso já gerou, né, uma curiosidade do Raul. E é bem isso, se num livro estava isso, na internet qualquer um vai escrever qualquer coisa, né, e a criança vai absorver, né, como se fosse uma realidade. Mas eu notei a questão, né, do Felipe Neto, não, do Lucas Neto, né, que é o que faz conteúdo mais para criança, e o Raul, realmente, o Raul que é uma criança bastante, né, curiosa e perguntadeira e tal, já achou isso. Eu fiquei pensando, gente do céu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, de que, na minha visão, as crianças entendiam que era um adulto que estava fazendo conteúdo para criança, né, não nessas palavras, né, mas um adulto divertido e tal. Nunca tinha me passado que a criança entendia que era uma criança. Isso é bem preocupante, né? Porque é bem isso, tipo, ele fala e não sei o quê, e ai, se inscreva no canal. Nossa, é bem mais pesado do que eu achava. E isso me lembrou dos gatos, né? E os cachorros também, que os cachorros e bichos assim, eles não entendem que o ser humano é o ser humano e eles são um bicho. Eles entendem que a gente faz parte do coletivo. Ah, se é um gato, é um gato grande que me dá comida, mas ele é um gato. Se é um cachorro, é um cachorro grande, que nós estamos juntos aqui, são todos cachorro. Né? A gente entende o outro como um igual, assim, se a gente não para refletir. E o senso crítico da criança não tem esse de entender, tá? Existe o outro, existe o eu, o que é o meu, o que é o dele, né? Mas eu fiquei bem tenso, assim, de pensar de que realmente de que a criança entende o Felipe Neto, o Lucas Neto como uma criança, né? E o quão perigoso que é isso, que o adulto fica todo vai se entender como criança, né? Outra questão, a visão dos pais sobre as crianças, né? Que ora é uma criança que é muito dependente e a família acha, tá chorando porque quer manha, não dá para dar o colo agora, porque senão ele vai se acostumar e tal. E ao mesmo tempo que, às vezes, tem uma criança de 4, 5 anos que não leva a mochila para a escola, não tira o próprio casaco, porque a família quer lá e tirar, sabe? Daí se exige dessa mesma criança que foi educada assim uma vida inteira, que o fulaninho não limpou o próprio prato que ele comeu, né? A criança com 15 anos, tá? Mas será que quando ele tinha 5, tu falava que ele tinha que guardar a louça que ele comeu, por exemplo, sabe? Não se cria os hábitos, né, do nada, assim. E outra coisa que ali de que nas 82 do livro físico, né, ele coloca assim: programados para aprender e impossibilitados de viver sem a referência de um amanhã, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Eu acho legal isso de que a gente, enquanto professor, não é o diploma que nos estagnou, né? É o diploma nos deu, tá? A partir de agora, tu tem toda uma jornada ao longo da tua vida inteira, porque eu tenho certeza que o Paulo Freire, né, esse foi o último livro que ele escreveu em vida, né, não tem nenhum que ele tenha escrito em morte, mas, né, então, nesse livro ele estava se questionando e buscando se tornar um professor melhor ainda. Então, a gente não pode acreditar que é o diploma, ou esse grupo de estudos, ou qualquer outro livro que vai nos tornar um profissional. E a gente tem a curiosidade de aprender que vai fazer isso, né? Que ele fala no 83 ali: como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino, né? De que essa dinâmica, né, que se retroalimenta, assim, de a gente ensina e está aprendendo no mesmo momento, e a criança está aprendendo e ensinando, enfim, de eu tento me dar esse, né, um abraço, assim, dizendo, tá, ok, Bernardo, hoje pode não ter feito tão bem isso, mas amanhã tu tem a oportunidade de tentar de novo, né, e eu sinto que eu estou numa jornada que é uma turma bem difícil com a que eu estou, de que eu estou me desafiando e estou buscando o melhor de mim, né, mas é uma jornada difícil, assim, de que a gente achou de que, ok, me formei agora, sou um bom professor, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que isso é uma coisa constante, né, e nunca acaba. A Leide e depois o Daniel. Não, e pegando um pouco isso sobre o bom professor, né, por exemplo, eu trabalho sozinha, né, não tenho parceira nem parceiro de trabalho, então vem uma estagiária no momento do meu intervalo, né, do meu café, fico ali com a minha turma e depois eu continuo sozinha.
Só que, na verdade, essa pessoa é uma estagiária volante, então o certo seria ela estar circulando, né? Ou eu preciso dela tal dia. Acontece que isso, como só tem uma pessoa volante, é difícil que todo mundo consiga ter o auxílio dela, né? Então, como os meus alunos, as minhas crianças são um pouco maiores e tal, eu acabo me virando sozinha com as crianças. Só que aí aconteceu recentemente que eu percebi que uma criança da minha turma não estava bem. Sabe, quando começa a ficar meio pálida, não sei o quê, eu pensei, bom, ela vai vomitar, né? Porque conheço criança, né? Anos levando vômito e tudo mais, já sei como é. E aí eu vi a tia da limpeza passando e falei para ela, tia, chama a fulana porque a Maria tá passando mal. E aí a tia foi e voltou para mim. Ela disse que agora ela não pode porque elas estão no meio de uma proposta. Eu falei assim, enquanto eu fui, né, responder, a Maria vomitou, né, e eu sabia que a Maria ia vomitar. Eu falei para a tia, então, que avisa que a Maria vomitou, eu preciso que alguém venha aqui, porque eu também estava no meio de uma proposta, mas no meio da proposta a Maria vomitou. E aí a tia veio e disse, ela falou que quando terminar ela vem. Eu falei, tá, a senhora pode, por favor, olhar eles aqui para eu atender? Ela, vou levar lá no banheiro, vou ajudar ela a se trocar e tal. Tá, e aí quando uma meia hora depois aparece, né, a moça. Tu me chamou? Eu, sim, chamei, porque fulaninha passou mal, vomitou. E ela, não sabia que era isso, eu nem entendi direito o que era, porque a gente estava no meio de uma proposta. Eu falei, sim, só que a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu entendo que eu me coloquei nesse lugar de que dou conta, e que por isso, então, né, acaba que isso permite que fique mais à disposição dos menores, por exemplo, mas ao mesmo tempo a prioridade é a criança. Mesmo que tu tivesse aqui comigo e a gente estivesse fazendo a coisa mais mirabolante do mundo, né? Tá caindo tinta do teto e a gente tem que segurar com uma folha. E uma outra criança estivesse passando mal, tu ia ter que ir lá ajudar aquela outra professora, naquela demanda, que é urgente. A proposta ela é permeada pelo cotidiano. Então, o cotidiano impediria isso. Então, a gente se dá conta de quais são as prioridades. A prioridade é o conteúdo que vai ser produzido para se documentar aquele momento e ser estampado lá na documentação pedagógica, na rede social da escola, ou a prioridade é saber que naquele momento aquela criança foi bem atendida, né? Então, agora faço esse link, né, com o que a gente estava falando e dessa questão da curiosidade. Não basta eu ter curiosidade sobre novos conhecimentos, novas pedagogias, novas abordagens, e com isso ir deixando o meu lado humanizado e as coisas do cotidiano para trás, né? Porque mesmo que a gente trabalhe com pedagogia participativa, as crianças vão continuar ficando doentes, tendo febre na escola, vai continuar tendo que ligar para uma família que não vai atender, e a gente vai ter que dar um jeito nisso, enfim, né? São coisas que acontecem no cotidiano. E antes daqui já tem gente saindo, mas antes da gente encerrar, vou passar para o Daniel e depois a gente faz o fechamento. E aí, deixa eu só ver aqui a última anotação que eu coloquei aqui. Que era só para completar, que estava falando sobre. Deixa eu só abaixar a mão aqui. Aí. Que estava falando sobre o livro, né, que alguém escreveu ali sobre deixa eu ver aqui. O Diário de Teve um um Banana? trabalho, isso, que era um trabalho aqui que os pais não tiveram tempo de ler, que foi a Tatiana, né, que escreveu. A gente vê assim que hoje a leitura, ela parece que virou um artigo de luxo, porque as pessoas, eu sempre estou com um livro aqui para cima e para baixo, tal, né? E eu queria tanto, eles falam assim de um jeito que às vezes acaba ofendendo. Eu queria ter tanto tempo igual você tem para poder ler um livro, mas eu deixei um monte de coisas para fazer para poder ler o livro. Eu não acesso o Facebook há muito tempo e outras redes também, então me sobra tempo para ler um livro. E daí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo, eu queria tanto ter tempo para poder sentar tranquilo, ler um livro. E ela pode, mas ela faz outra coisa. As pessoas têm várias janelinhas de tempo durante o dia todo, mas elas não se dão conta disso porque já são tomados pelo recurso digital. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que não tem uma fatia de tempo de alguns minutinhos, às vezes de manhã ou em algum horário, para poder ler um pouco, mas para conferir a rede social ela tem. Então, é uma coisa meio que ela
acho que se acostumou a falar que não tem tempo para ler, porque a leitura, em comparação do celular, ela é muito chata, né? Assim, a pessoa que está acostumada no celular não é colorido, não faz barulho, não tem nada ali de ânimo, é só letra atrás de letra, né? Daí teu cérebro que tem que trabalhar para aquilo ficar legal. Então as pessoas acabam perdendo essa capacidade, né? E só para mostrar, esse aqui é o último livro que eu estou lendo, que é O Foco Roubado. Fantástico, ele fala muito sobre as distrações de detalhes ali, mas fala muito do adulto, mas eu estou convertendo isso aqui para crianças, porque as crianças estão utilizando meios digitais. Então tem muita coisa que distrai sem saber que aquilo distrai tanto, acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. É fantástico esse livro, mas era isso que eu queria aí colocar para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, até mais. Daniel, já estamos encerrando, mas pegar esse teu gancho, que é bem isso. Eu já também ouvi isso de que, assim, que bom que tu não tem filho e tal, e não tem que cuidar da casa, daí tem tempo para ler. Tipo, gente, eu tenho as mesmas 24 horas do dia. Lógico, eu não ter filho é um fator que influencia, lógico, não estou dizendo que não influencia, mas é bem isso. Eu não fico assim, hahaha, nossa, ao invés de ver YouTube, eu vou ver YouTube ou vou ler Paulo Freire? São duas coisas que estão, né? Não, é cansativo ler, né? Não é uma coisa assim, eu vou aqui, quero ler, tipo, se não fosse o grupo, eu não leria, né? E eu estava pensando sobre isso, de que eu entendo o lado das outras pessoas, mas é bem isso, é uma escolha que eu faço. Eu escolhi entrar com a Lede no Baobá, nesse formato atual, então eu me coloquei nessa posição de eu vou ler, e eu vou ler, digamos, obrigado, mas eu vou ler, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é bem isso de que, se a gente não se forçar a fazer isso, nunca vai dar tempo, nunca vou ter tempo para ler. Eu vou preferir ver YouTube, e ver YouTube eu consigo ver um vídeo de meia hora e eu nem vejo o tempo passar. Mas é muito difícil do nada eu começar a querer ler. Então, né, são escolhas, né? A Tatiana botou que são escolhas e é bem isso, né? Ninguém está aqui porque a gente está com tempo livre. Nossa, não vejo a hora de chegar em casa depois do trabalho, das 7h30 às 9h, ficar conversando sobre educação, depois de ter trabalhado o dia inteiro sobre educação. Não é assim que funciona, né? A Lede e o Daniel. Não, é só falando ainda disso, né? É que nem eu digo para o pessoal, também foi uma escolha minha ter casa para cuidar, né? Ter filhos, eu escolhi isso para minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu escolhi estudar, eu escolhi participar de curso, eu escolhi participar de grupo, eu escolhi criar grupo de estudos com outra pessoa que também quis fazer isso, e faz parte, são escolhas. Ninguém tem tempo. Na verdade, a gente vive um momento da nossa cultura que a gente está sempre esgotado. A pessoa que não faz nada, né, que não estuda, não sei o quê, que trabalha e chega em casa e fica na rede social, né, que mora com o pai, a mãe, enfim, ela também está esgotada, do mesmo jeito que eu, que tenho tudo para cuidar, também estou esgotada. Porque são outros tempos, são outras pressões psicológicas, né, são outras interferências, outros tipos de... O próprio ócio, como a gente falou antes, é muito difícil estar em ócio. Olha as crianças, se elas ficam em ócio, elas já estão perguntando, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer nada? O que vem depois? Não sei o quê. Elas não conseguem, porque a sociedade nos acelera, né? E aí, antes de passar para o Daniel, que daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu quero ler uma frase que a gente não leu, mas que está na página 52 desse livro aqui, que diz o seguinte: sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las. Acho que o Paulo Freire foi bem feliz, aqui ele está falando de esperança, mas não de esperar, e sim de esperançar, né? De que, sim, por exemplo, agora é um momento complicado de uso da tecnologia, né? E ainda vai ficar pior. Mas existem intervenções que podem ser feitas para que isso mude, né? Assim como a gente já viveu momentos na história do nosso país que as coisas ficaram muito piores, que foi necessária uma intervenção, e com isso a melhora, né? Como eu falei pro meu filho aqui, quando a gente estava falando sobre essa coisa da história, eu falei para ele, bom, quando a gente pensa em eleger uma pessoa e ela perde, eu não concordo, mas é democracia, né? A maioria escolheu.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me preparar, vou me organizar para que numa próxima oportunidade haja uma melhora de acordo com aquilo que eu acredito. Eu não vou lá destruir tudo porque, não, fulaninho não ganhou, então tem que ser desse jeito que eu quero. Então, essas questões precisam ser trabalhadas na escola. Isso é preparar o indivíduo para a autonomia, para o futuro, né? Para ser uma pessoa potente. Daniel. Só para finalizar aqui, né, que foi falado sobre ócio, né, sobre essa questão aí que hoje em dia não se tem ócio, né? Eu tenho 2 livros ali, do Domênico de Masi, que ele faleceu agora, né, faz acho que uns 2 meses, um pouco mais aí ele faleceu, e ele tem aquele livro sobre ócio criativo, que fala assim que o ser humano ele tem que ter determinados tempos, ali, assim, vamos dizer, como se fossem mini férias, vamos dizer, todo dia tem que ter um tempinho que ele possa ter, tipo, de um devaneio, alguma coisa que só nesse ócio que a pessoa vai conseguir criar alguma coisa, ou vai conseguir solucionar alguma coisa que seja, assim, que seja legal, né? E esse livro do Foco aqui, ele fala muito isso, que hoje em dia as pessoas perderam qualquer chance de ficar em ócio, de ter esse tempo livre, assim, com a mente dela, né? E daí, só para finalizar, esse aqui é um dos primeiros livros que eu li na faculdade, há muito tempo atrás, um livro pequenininho, que fala sobre etnocentrismo. E na época que eu li, eu não entendi muito, eu fiz alguns paralelos, eu li um pouco, depois eu fui reler, depois de 20 anos, a mente da gente já está diferente, daí, poxa, esse livro aqui foi bem legal. Ele fala muito assim, se a gente for comparar o futebol, o Brasil seria um país desenvolvido pela qualidade de futebol que ele entrega na Copa. Daí, se a gente for comparar, vamos dizer, sobre perfumes, tal país seria um país desenvolvido. Então, tem algumas coisas que levam o país ali para melhor, para pior. Mas daí, a internet, ele acontece muito isso. Se a criança fica assistindo, às vezes, unboxing de tipo brinquedo, né, de uma criança que vive no Rio de Janeiro, num condomínio de luxo, ele não vai enxergar só o unboxing do brinquedo. Ele vai enxergar que é uma casa bonita, que é uma casa com sofá bonito, uma sala que é maior do que a casa dela, às vezes, que tem uma piscina, que daí já pega o amigo e já joga na piscina. Tem todo aquele contexto de cenário. E depois essa criança ela vai crescer, ela vai querer comprar uma calça lá com os pais, e os pais vão dar um limite. Olha, só posso te pagar uma calça. Não posso te pagar 2, 3, igual ele via num vídeo. Eu rasguei minha calça, vou lá, pego outra, ou quebrei uma coisa. O mundo real, ele dói, ele é diferente do mundo da internet. E as crianças, elas estão inundadas nesse mundo virtual. A hora que chega para o virtual, assim, a hora que sai daquele virtual para o real, daí vem a depressão, daí vem a violência contra os pais, que os pais não criaram direito, que os pais não têm dinheiro para mim, que os pais alguma coisa, mas essa criança não entende que ela ficou, vamos dizer, meio zumbi naquele mundo, achando que aquele mundo virtual era o real. E a hora que chega no real, ele dói, né? Seria isso. Só vou ler o que a Lady botou ali, né? Hoje uma criança da minha turma disse, quando a minha mãe for muito rica, ela vai me dar um boneco do Batman que solta teia. Parece boa, mas olha o quanto essa fala é carregada. Exatamente, né? Quando a minha mãe... enfim, e lógico, né? Tem um tanto que é da criança, mas ela tá... O panorama, né? De que ela tá se colocando. E eu lembrei do que é interação parasocial. Eu pesquisei, é assim, ó. A interação parasocial é descrita como uma experiência ilusória em que a audiência interage com personalidades da mídia, como apresentadores de talk show, celebridades, personagens ficcionais e influências de mídias sociais, como se tivesse uma relação de reciprocidade. E isso se constrói e a criança entende, tá, eu vou pedir para o fulaninho me comprar o brinquedo, já que ele tem tantos brinquedos, né, se constrói essas relações, e a criança interage muito com esse adulto, ou criança mesmo, mas ela não consegue interagir direito com os que estão à sua volta, né? Ela não consegue ler essas crianças e tal, esses adultos, enfim. Mas, gente, vamos encerrando o grupo de hoje, né? E eu faço um convite para vocês também, de que o Meu Pequeno Baobá está como um apoiador, né, do Seminário da Zelo, é o 3º Seminário de Socialização de Práticas Inspiradoras na Educação Infantil,
E as inscrições para o envio de documentos e tal, artigos, é até dia 30, daqui a 12 semanas. Então, caso vocês se interessem, eu e a Lady, a gente já participou na edição que teve em 21, né? Acho que foi 21. E a gente vai tentar agora organizar alguma coisa para apresentar nesse. Mas então a gente quer fazer esse convite para vocês, porque foi a Zelo, a gente tem um contato até hoje, então é uma coisa bem legal de ver que ao longo desses 3 anos de Baobá a gente está conseguindo estabelecer redes, assim, né? E é legal ver quando a gente consegue, de alguma forma, auxiliar alguém e tal. E é isso. Dê uma olhada lá, a gente vai tentar enviar coisas. Semana que vem é o último encontro desse grupo, né? Vai ter aquela outra semaninha e daqui a pouco vocês podem organizar alguma coisa. Certo, gente? Vai ter o nosso ócio daí, dezembro. Vai ser o ócio do Baobá. Exatamente. Que a gente merece também. E já vão pensando em grupos para o ano que vem. Eu tenho esse mesmo livro que tu falou, Daniel, da Bell Hooks. Não sei se a Leite tem, mas daqui a pouco pode ser um interessante a gente poder fazer o grupo. Certo, gente? Nos encontramos na quinta que vem para o último encontro desse grupo, o último encontro de 2023 do Baobá. E é isso. Até semana que vem e tchau, tchau.